gravada, então pode ser utilizada posteriormente. E se alguém tiver alguma ideia, alguma vontade, alguma dúvida, manda nos comentários. Se a gente não tiver oportunidade de responder hoje, a gente responde pessoalmente, posteriormente, tá bom? E então foram escolhidos 3 temas de publicações realizadas no mês de janeiro, que tem tudo a ver com o que é fazer do mundo uma só família, o lema de São Guido Maria Conforte. Eu agora pergunto ao Padre Gabriel. Tudo bem, Padre Gabriel? Tudo certo, Patrícia, muito bom. Eu acho que o perfil ele é seguido por bastante pessoas já conhecidas de nós, mas também pessoas que têm um carinho pela missão, ou que têm um carinho pelos chaverianos, que não conhecem, não atuam, não têm padres chaverianos em suas comunidades. Então, acho legal eu conheço há bastante tempo o Padre Gabriel, mas gostaria que ele se apresentasse, colocasse quanto tempo ele está aqui no Brasil, como que iniciou a missão dele, para a gente conhecer um pouquinho ele e depois partir para o nosso assunto, que é comentar os 3 artigos publicados no mês de janeiro. Certo, Patrícia, eu estou aqui no Brasil faz de 1999, então faz 22 anos de Brasil. E nestas andanças de Brasil, eu passei por várias paróquias, comunidades, Piraju, São Paulo, Guaianazes, depois Curitiba, Laranjeiras, Paraná, Minas Gerais, e agora estou aqui em Guaianazes. Atualmente estou trabalhando na paróquia Sagrado Coração de Jesus, Guaianazes, sou vice-pároco, com o padre Roberto, que é pároco, somos chaverianos. E a nossa ideia, como você falou, de Instagram, de mass media, evangelizar, falar das missões, da vida missionária através da mídia. Correto. Então, hoje a gente escolheu aqui 3 publicações que eu acho que tem tudo a ver com o fazer do mundo uma só família, que quando a gente fala quando a gente fala sínodo, parece às vezes uma coisa distante de nós leigos, de nós o povo, as pessoas que participam na igreja, e a gente tem que buscar conhecer um pouquinho mais, entender o que é, e ver que é só uma forma de se aproximar ainda mais uns dos outros e da igreja, né? Afinal, tudo que o Papa Francisco vem nos propondo desde que está à frente da igreja é um caminho comum onde a gente partilhe, né? Ele coloca todos nós como missionários. Já João Paulo II já disse que todos os batizados são missionários. Então, o que é ser missionário? É lutar, é fazer para que todos possam ter uma vida digna, uma vida justa, e que a gente tenha aí uma população de bilhões de pessoas e milhões ainda não conhecem o amor misericordioso de Deus. Então, acho que esse é um desejo de cada um que entra para a família chaveriana, cada um que faz parte, de fazer o amor de Cristo conhecido a todos, né? Então, acho que a gente pode começar com o tema sinodalidade para a igreja e para o mundo. Conta um pouquinho para a gente o que seria um sínodo e como se dá isso para a gente, para a igreja, principalmente para nós leigos, o que é o nosso papel, o que o Papa nos pede nesse momento da igreja. Olha, este artigo de Marcelo Barros, nós publicamos dia 12 de janeiro de 2022. Inclusive, a nossa ideia justamente no Instagram é divulgar o que nós publicamos no site dos Chaverianos e do Facebook dos Chaverianos, porque é muito interessante quando as pessoas amam as missões e se atualizam sobre as missões. Marcelo Barros, neste artigo, que é a sinodalidade para as igrejas e para o mundo, ele fala sobre o sínodo, palavra grega,
que significa caminhar juntos. Ele mostra algumas características, eu só queria lembrar duas, até porque é muito bom nós darmos alguns estímulos para as pessoas depois entrarem no nosso site, Facebook e meditarem o artigo. A primeira coisa que eu queria dizer sobre este artigo é que o Marcelo Barros, como você falou, ele já cita o Papa Francisco. Ele diz, o Marcelo Barros, que a sinodalidade, na visão de Francisco, de Papa Francisco, é o caminho de Deus. Ou seja, a igreja sinodal, que caminha com Deus, é a igreja do terceiro milênio. E quando o Marcelo Barros fala isso, ele não está falando só do sínodo, das etapas do sínodo que ele coloca no artigo, ou seja, a primeira etapa este ano, que é a etapa das dioceses, depois, o ano que vem, a etapa continental, até 2023, que vai ser lá em Roma com o Papa. Marcelo Barros, ele explica que a sinodalidade é como o ser igreja. A igreja é sinodal. E outra coisa, o segundo elemento que ele frisa muito bem, é que quando a igreja é sinodal, leigos, padres, leigas, batizados, batizadas, cardeais, bispos, o Papa, quando a igreja é sinodal, se torna um sinal para que o mundo seja mais de Deus. Ou seja, a ideia de que a igreja sinodal influencia o mundo e o mundo se torna mais pacífico, mais humano, por causa de uma igreja que dá testemunho, é muito presente neste artigo de Marcelo Barros. Ele fala da igreja e fala da humanidade. Nós somos igreja e podemos testemunhar que através da comunhão cresce a igreja e cresce também o nosso mundo. Eu acho que vale bastante as pessoas buscarem um pouquinho mais, entender o que é esse sínodo, como está acontecendo, como ele pode acontecer nas bases, nas paróquias, as rodas de conversa, as formações. É importante que a gente busque entender e participar, e que se na sua paróquia não tem, que você pergunte para o padre como pode saber um pouquinho mais disso, como pode ser a sua contribuição, porque o primeiro caminho, eu acho que é o diálogo, o compreender o outro, aquele que atua, que participa, e a gente caminhar juntos, que eu acho que é o principal elemento, né, de tudo que o Padre Gabriel colocou para a gente. O objetivo do sínodo é o caminhar juntos, é o caminho comum que se faz, né, porque não é o meu mundo, não é a minha igreja, é o nosso mundo, a nossa igreja, e que a gente consiga fazer valer isso no nosso dia a dia, e que a gente busque cada mais isso. É o que a gente tem tentado, os nossos meios, as mídias disponíveis que a gente busca trazer um pouquinho desse sonho, que é um sonho de São Guido, fundador dos missionários xaverianos, de fazer do mundo uma só família, no sentido de que todos tenham direito ao amor de Deus, que todos tenham direito à justiça, que todos tenham direito ao pão, que todos tenham direito e que sejam respeitados. Então, quando a gente fala assim, não é você está falando de igreja, de oração? Sim, de igreja, de oração. Quando a gente não tem justiça social, quando a gente não tem desrespeito, quando um irmão está com fome, fica difícil a gente falar de Deus, fica difícil a gente acreditar, né? Então, a gente vê como importante, para fazer do mundo uma só família, olhar o outro como uma parte do todo, né? E fazer algo por isso, cada um à sua maneira, cada um do seu jeito. E muito legal aí o comentário do Padre Gabriel. Mais alguma coisa ainda sobre esse artigo em específico, Padre Gabriel?
Sim, sabe, Patrícia, que quando eu li esse artigo, eu publiquei, porque quem quiser entrar no nosso Facebook é facebook.com/xaverianos. E quando eu pensei nesse artigo que você escolheu para a nossa live desta noite de fevereiro, eu me lembrei que tem muito a ver com a experiência que nós fizemos como xaverianos a semana passada, porque você falou agora de diálogo, de justiça social, e nós tivemos o padre Agenor Brighenti, que durante 2 dias, online, ele explicou para nós xaverianos como a sinodalidade se torna experiência de diálogo que alimenta o comprometimento com a justiça e a paz social. Chega a ser emocionante essa fala, o senhor testemunhou isso e seria oportuno que mais gente tivesse pudesse receber esse tipo de formação. Então, vamos aproveitar todos os canais que a gente tem. Hoje é uma iniciativa, né? A gente está pensando em como fazer isso chegar a mais pessoas, o formato, como pode ser um horário fixo, um dia mensal fixo. E aí a gente vai seguindo aí, conta com a participação de vocês. Então, vamos seguir no próximo assunto, que seria os 150 anos do nascimento do Beato Paulo Mana, que inclusive São Guido tem uma influência aí também, né? A importância desse ser humano, Padre Paulo Mana, para a questão da missão na igreja. Sim, esse artigo é a fonte Vatican News. O artigo foi publicado no facebook.com/xaverianos, dia 14 de janeiro de 2022. E o título é 150 anos do nascimento do Beato Paulo Mana. E uma das... quando esse artigo conta a vida do Beato Paulo Mana, como você falou, uma das coisas que me impressionou é que tem muita ligação, muita afinidade com o nosso fundador, São Guido Maria Conforte. Inclusive, se você, que agora está acompanhando a nossa live no Instagram, se você tiver um tempinho e vai lendo a história a biografia do padre Paulo Mana, você vai ver que ele, destinado para as missões, ele foi para a Birmânia Oriental, ficou lá 10 anos. Depois ele volta, e como escreve este artigo da Vatican News, de 1909 até quando ele morre, ele vive 40 anos na Itália. Ele volta das missões por causa de uma doença grave. Assim como o nosso fundador, que teve uma doença e a saúde dele era precária. Ou seja, Paulo Mana, padre, soube lidar com esta doença, ficou na Itália 40 anos e, como está escrito neste artigo, ele, nos 40 anos, eu vou ler agora a citação que é muito bonita, porque ela é assim: de 1909 em diante, por mais de 40 anos, Beato Paulo Mana dedicou-se com todas as suas forças, mediante os escritos e as obras, à difusão da ideia missionária no meio do povo e do clero. Ele gostava muito da missão, a tal ponto que difundia isso através de escritos, publicações, livros. E a outra ideia que eu percebi nesse artigo, lendo este artigo e postei, publicando este artigo,
além desta dedicação de 40 anos, é que ele era tão ativo, tão criativo, que fundou um monte de coisas. E a definição dele, que foi dada dele, é assim, ele... Patrícia, vou te dar agora a definição, porque é esclarecedora. O que falaram dele quando Tragella, o biógrafo que escreveu a primeira biografia do Beato Paulo Manna, disse que ele era alma de fogo. E o lema dele era toda a igreja para o mundo inteiro. Ou seja, alma de fogo é pessoa que não para, pessoa dinâmica, pessoa que acredita, pessoa que luta, pessoa que contagia, pessoa que dá esperança, pessoa que anima os outros. Alma de fogo. É uma definição muito bonita mesmo. Quando eu li o artigo, realmente eu fiquei tocada, porque quando fala assim que tinha como um lema toda a igreja para o mundo inteiro, se ainda tem um que não conhece, eu vou continuar caminhando para que esse um conheça o amor de Cristo. E assim, nos impele e nos toca pensar que isso, há quantos anos viveu o Padre Paulo, antes, ainda bem antes do Concílio Vaticano II, da abertura da igreja. Então, ele já sonhava muito grande e com certeza tinha uma alma de fogo, um coração ardente pela missão, para ver acontecer a missão. E pensar em toda a igreja para o mundo inteiro é algo grandioso e algo muito bonito. Quando eu li assim toda a igreja para o mundo inteiro, a imagem que me veio à cabeça foi Cristo na cruz de braços abertos. Cristo na cruz por todos nós. Com certeza, como você falou, são pessoas que têm Cristo no coração, porque não é possível que ele, com os sofrimentos dele, com as dificuldades, e depois naquela época, tão assim, falta de recursos, de meios, não é possível que só a pessoa, por boa vontade, é porque tem Cristo no coração, é porque acredita, é que tem uma vocação, a paixão. Inclusive, se você lembra a história do nosso fundador, como Padre Paulo Manna ficou 40 anos na frente, 40 anos, não 4 dias, na frente, insistindo com o povo, com o clero, que a missão é urgente, que a missão é urgente. Assim, o fundador nosso, San Guido, ele ficou lá, se lembra, ficou em Parma 25 anos. Em 25 anos fez 5 visitas canônicas pastorais nas paróquias, a cavalo, a pé. Ou seja, são pessoas que com coragem, ousadia, dedicaram a vida a serviço do povo e a serviço de Deus. Pois é, e sempre que a gente comenta que me vem o nosso fundador, São Guido Maria Conforte, eu me lembro como a diversidade, como ela pode ser uma oportunidade para a nossa vida. Ele sonhava com a missão desde menino, ainda adolescente conheceu a biografia do padroeiro das missões, do patrono das missões, São Francisco Xavier, e com isso sonhou com a China, a missão na China, e queria ir fazer. E por conta da sua doença, ele não pôde ir. Então, de repente, poderia ser um breque, ser não é para eu fazer isso, e muito pelo contrário. Devido a essa doença que ele foi acometido, que ele não pôde permanecer em missão, que veio a questão de poder fundar, então, o Instituto Missionário, onde temos aí padres em 4 continentes do nosso planeta hoje. São tantos missionários xaverianos, tantos ordenados. Temos também as missionárias xaverianas. E agora temos aí os leigos se organizando, né? Os leigos sempre tem, mas agora os leigos missionários xaverianos se organizando nas diversas províncias, nas diversas localidades onde estão os padres xaverianos. Então, a diversidade foi uma oportunidade para esse coração destemido de São Guido, para esse coração destemido, esse coração apaixonado do Beato Paulo Manna, para inspirarem mais outras pessoas, né?
tá aí o senhor, um missionário xaveriano, né, um padre que deixou a sua terra e que está aí disponível, apaixonado pela missão, servindo, e graças à inspiração de tantas pessoas, e que é hoje, né, o senhor e tantos outros são inspiração para tantos de nós. Então, acho importante a gente lembrar a figura das pessoas que fizeram história, que fizeram a diferença, que não se acomodaram, que mesmo diante das diversidades, mesmo diante das dificuldades, não esmoreceram, buscaram no amor de Cristo o segmento de Jesus, mas o segmento na vivência, o segmento ativo no fazer acontecer. Né? Então, eu acho que esse artigo, a gente tem tudo a ver com o que a gente fala hoje do fazer do mundo uma só família. O padre Paulo Mana tem tudo a ver com isso, né? Perfeito. Certo. Eu tinha anotado aqui. Deixa eu ver, tinha a última anotação. Agora, posso dare... Eu dei o... Bom, Instagram é o teu, Família Xaveriana. Quem quiser depois, mês que vem, também pode entrar, acompanhar as tuas publicações. Você sempre publica coisas missionárias no teu Instagram, Família Xaveriana. Eu já dei o Facebook, o site é site xaverianos.org.br. E tem notícias todo dia, atualizadíssima sobre missão, igreja, Xaverianos. xaverianos.org.br é o site. O site está muito rico, ele tem muita informação, muita notícia, muita atualidade, e tem ótimos artigos de formação, de conhecimento, não somente na área de missiologia, na área de missões, mas de muitas coisas que contribui muito para a nossa formação e informação. Acessem aí, conheçam o site, curtam as notícias, tem lá um espacinho para curtir e divulguem aí junto conosco, tá bom? Vamos então seguir, Padre Gabriel, a gente tem aí um outro grande homem, né, que partiu para a casa do Pai, mas que deixou um grande exemplo, um grande legado. Talvez não seja tão conhecido aqui na Igreja do Brasil, né, mas que eu acho que o seu exemplo, a sua força, a sua luta por justiça, igualdade e não violência, vale muito a pena a gente comentar e motivar outras pessoas a conhecerem um pouquinho a história do que foi o arcebispo Tutu, ativista, irmão e pastor, que é o título do artigo que, inclusive, foi publicado. Por decorrência, ele faleceu no dia 26 de dezembro, e esse artigo que a gente comenta hoje é do dia 1º de janeiro. Certo, escrito por Linda Bordoni e Alessandro Di Bussolo. O título desse artigo é Arcebispo Tutu, ativista, irmão e pastor. Ele era anglicano, arcebispo anglicano emérito da cidade de Cabo. O que impressiona desse artigo, que eu postei, publiquei e agora apresento, é que, primeiro, quando o cardeal Wilfrid Fox Napier, ele fala sobre o Desmond Tutu, ele define assim: Desmond Tutu era um guerreiro incansável pela justiça, igualdade e não violência. Ele se torna uma bússola moral. Gostei desta definição, porque muitas vezes, no mundo em que as coisas acontecem, tragédias, problemas, guerras, violência, há sempre a ideia do negativo, das coisas tristes. Agora, definir o Desmond Tutu como bússola moral, ele tinha credibilidade. Ele era um homem, arcebispo anglicano, que acreditava na justiça, nos valores de um mundo melhor. Inclusive, a outra
frase que eu citei, que sublinhei para contar esta noite na nosso espaço Fazer do Mundo uma Só Família, no Instagram que você cuida, coordena a família xaveriana. Olha que interessante. Quando tentaram fazer uma síntese da, da atuação dele, falaram-se que ele pediu, o Desmond Tutu pediu a todos que reconciliassem suas diferenças para o bem maior da nação. Era um irmão entre irmãos. Ou seja, a palavra dele, ele admitia que tinha diferenças. Não era um homem de Deus que negava as diferenças buscando uma uniformidade, um pensamento único. Ele sabia que tinha diferenças, conflitos, rivalidades, mágoas do passado, situações antigas que depois viraram retaliações. Só que ele usava esta palavra, reconciliação, que não é simplesmente esquecer. Reconciliação é a pessoa que supera os conflitos porque acredita que a paz é o bem maior. Paz para o país dele, paz para o mundo inteiro. Que definição bonita para reconciliação, Padre Gabriel. Agora eu que cheguei a ficar até emocionada aqui. E sabe que quando eu pensei nisso, que eu sempre acho que tem coisas na vida que você faz um link, você lê uma coisa já pensa em outra. Quando eu li isso, da reconciliação, da paz, eu pensei que esta leitura me dava a chance de recordar que muitos xaverianos no mundo, na África, na Ásia, ou seja, em lugares onde há conflitos, vivem a mesma lógica. Eu encontrei xaverianos que, no ambiente de guerra, de violência, falavam disso, falavam de reconciliação, construírem juntos um futuro melhor. A palavra reconciliação como algo de bonito para o diálogo interreligioso, as pessoas, enfim. Era uma forma de acreditar na esperança que o futuro pode ser diferente. Eu acho interessante porque o arcebispo Tutu, ele prezava, né, ele trabalhou bastante pelo movimento ecumênico, né? A compreensão do outro, a compreensão da religião, não a imposição da religião, na imposição do que você acredita, mas a partilha, o que é comum a você, o que é comum a mim, e partilhar. Eu acho que está faltando um pouquinho isso no mundo, essa compreensão. A gente está muito no que eu acredito, o que eu quero, o que eu acho do Papa, o que o Papa fala. Então, a gente tem que urgentemente partir para o nós. O que é bom para nós, o que é bom para o outro, o que nos reconcilia, o que nos faz partilhar, o que nos faz contribuir com o outro, né? Achei muito, muito bacana mesmo. Até porque, olha só que interessante, quando você lê este artigo e fala assim que ele contribuiu, é verdade, só que ele contribuiu de uma forma que ele era um líder. Quando um líder, tudo bem, em nome da paz, ele era um ativista. Agora, quando um líder participa e contribui, olha que interessante, ele fala nesse artigo, um ativista apaixonado que abriu caminhos. Ou seja, como ele, Bússola Moral, também o Mandela e outros, abrem caminhos e outros seguem, porque o líder ilumina, contagia e outros depois acreditam na mesma lógica. Ou seja, são pessoas que não somente fazem acontecer, são pessoas que fazem acontecer as coisas e abrem caminhos para que outros depois possam continuar e multiplicar o bem. É bonito porque não se encerra com a sua partida para a vida eterna, né? É uma vida vivida para ser ampliada, para ser
seguida por outras pessoas para esse despertar, né, que ele trouxe e coisas efetivas que ele realmente fez, né? Ele saiu bastante do que é da bonita fala, do se colocar, mas ele foi para o fazer, para fazer realmente a diferença. Os grupos participou de muitos movimentos de libertação, movimentos da sociedade civil, que realmente fez a diferença para o ambiente que ele estava e arredores, né? Não só o ambiente que ele estava ali, mas agora também e também para inspiração para outras pessoas, né? Ele como um líder religioso com um cargo importante é uma ótima referência de quem busca a paz, buscar a paz não é se calar, exatamente o contrário, né? Porque eu busco a paz, eu vou buscar falar, denunciar, e isso através do diálogo, da não violência, que é muito bonito como ele coloca, e eu acho que como a gente deve fazer também, né? É interessante como termina este artigo que nós estamos comentando. Assim, a última frase desse artigo é interessantíssima, porque você fala assim: mesmo que Desmond Tutu fizesse declarações sozinho, ele sempre agiu em uníssono com os outros. Estava sempre muito consciente de fazer parte da equipe de líderes da igreja. Como você falou, ele era um membro, um elemento de um ecumenismo em que ele sentia que não estava sozinho. Mesmo quando falava sozinho, ele sentia que era comunhão com os outros. Isso é muito bom, porque a pessoa que cria comunhão sempre aumenta a esperança. Desmond Tutu sempre criava comunhão entre as pessoas e entre as religiões. A gente, com esse perfil da família Xaveriana, uma das coisas que a gente busca é um perfil nosso, da gente, é para ser usado, é para ser participado, é o esperançar. Né? Eu acho que temos tido muitos motivos para tristeza, mas com certeza os motivos para confiar em Deus, para a gente seguir, são maiores, e é de mãos dadas uns com os outros que a gente ainda pode esperançar. Com certeza, olha, de mãos dadas, você está de parabéns se você abriu este canal Instagram com este nome, Família Xaveriana. Patrícia, você está de parabéns porque você dá a possibilidade às pessoas de se juntarem de mãos dadas. É um exemplo, é uma imagem maravilhosa do fato de fazermos do mundo uma só família. Um pouquinho ali, o meu pouquinho com o seu pouquinho, com outro pouquinho, a gente já forma um montinho e com certeza pode fazer a diferença na vida de alguém. O objetivo é a gente estar aqui, tá junto, é conhecer um pouquinho mais dos missionários xaverianos, valorizar os missionários que já passaram por aqui, aqueles que já foram para a morada eterna. Então, o objetivo aqui na página conhecer um pouco mais das missões, saber onde estão os missionários, como atuam, trazer artigos atuais. Então, você que está aí acompanhando a gente, que vai ver essa live posteriormente, espero que vocês curtam, que vocês compartilhem. E se alguém quiser colocar para a gente, enviar alguma mensagem, fique à vontade. A nossa ideia, agora inicialmente, é que pelo menos uma vez por mês, na primeira quarta-feira do mês, às 9 horas, a gente tem esse formato de live e comente artigos do último mês publicados no site dos missionários xaverianos, que é xaverianos.org.br. Então, se você ainda não conhece, entre no site, é um material muito rico, muito amplo, uma diversidade muito grande, você vai gostar. Também tem o Facebook dos missionários xaverianos, facebook.com/xaverianos. Siga o perfil, acompanhe, e tem sempre muita atualidade. Se você ainda não está seguindo o perfil aqui no Instagram da Família Xaveriana, corre lá e segue nosso perfil,
que a gente espera que esse ano a gente consiga trazer muitos artigos, espera trazer também mais lives, mais momentos da gente estar junto e poder partilhar, tá bom? Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco essa noite. Gratidão imensa à disponibilidade do Padre Gabriel, essa figura tão querida, sempre tão disponível, tão aberto, tão disposto, e eu conheço desde a minha adolescência, um querido confessor já de muitos anos, uma pessoa extraordinária que quem ainda não teve a oportunidade de conhecer, segue ele também, procura aí no Instagram Padre Gabriel Guarnieri, segue ele também, ele tem boas publicações, você vai gostar de fazer parte dessa família e com certeza eu creio que todos nós podemos contribuir sim para fazer do mundo um lugar melhor, para fazer do mundo uma só família, onde haja justiça, onde haja amor, onde haja respeito, e assim a gente pode dizer que ama a Deus, porque a gente respeita o outro, porque a gente se importa com o outro e porque a gente busca uma igreja que seja assim, de portas abertas para acolher e de portas abertas para sair e buscar o outro e contribuir para que a vida do outro seja melhor. Padre Gabriel, gratidão imensa, uma ótima noite. Eu termino dizendo: quem tem o coração no mundo, tem sempre o mundo no coração. Grande abraço. Um beijo para vocês e boa noite.